Bem-vindos ao canal Aula Top. Nesta aula, vamos estudar a Escola Austríaca de Economia. Vamos começar! Sumário da aula. Aula 06, Escola Austríaca. 6.1 Contexto histórico e visão geral da Escola Austríaca de Economia. 6.2 A relação entre a Revolução Marginalista e a Escola Austríaca de Economia. 6.3 Ação humana e subjetivismo. 6.4 Praxeologia, a metodologia austríaca. 6.5 Teoria do valor e formação de preços. 6.6 Ciclos econômicos e teoria monetária. 6.7 Revisão. 6.1 Contexto histórico e visão geral da Escola Austríaca de Economia. A Escola Austríaca de Economia é uma corrente de pensamento econômico que emergiu no final do século XIX e teve um papel significativo no desenvolvimento da teoria econômica. Originada na Áustria, a escola austríaca teve como principais expoentes nomes como Karl Menger, Ludwig von Mises e Friedrich Hayek. O surgimento da escola austríaca ocorreu em um período marcado por mudanças sociais, políticas e econômicas significativas. Durante o século XIX, o mundo testemunhou a ascensão do liberalismo clássico e a transição de uma economia agrícola para uma economia industrializada, acompanhada por uma série de transformações sociais e urbanas. Nesse contexto, a escola austríaca se destacou por oferecer uma abordagem econômica distinta, centrada na ação humana e na subjetividade das preferências individuais. Os economistas austríacos acreditavam que as escolhas econômicas eram tomadas com base nas avaliações subjetivas dos indivíduos, levando em consideração os custos e benefícios marginais. A escola austríaca também desenvolveu a praxeologia como metodologia fundamental de análise econômica. A praxeologia é baseada na dedução lógica e no raciocínio axiomático, buscando compreender os princípios e as leis econômicas por meio da análise da ação humana. Além disso, a escola austríaca trouxe contribuições importantes em áreas como teoria do valor e formação de preços, ciclos econômicos, teoria monetária e defesa do livre mercado e da propriedade privada. Esses temas foram explorados pelos economistas austríacos para compreender os mecanismos de funcionamento do mercado e defender a importância da liberdade individual na economia. A escola austríaca de economia deixou um legado duradouro, influenciando diversas correntes de pensamento econômico ao longo dos anos. Suas ideias continuam a ser objeto de estudo e debate, demonstrando sua relevância e contribuição para a ciência econômica. Nesta aula, exploraremos os principais conceitos e características da escola austríaca de economia, buscando compreender sua visão particular sobre a ação humana, o mercado, a propriedade e outros elementos fundamentais da economia. 6.2 A relação entre a Revolução Marginalista e a Escola Austríaca de Economia. A Revolução Marginalista, ocorrida no final do século XIX, foi um marco na economia ao introduzir uma abordagem inovadora para entender o valor e a tomada de decisões individuais. Nesse contexto, a Escola Austríaca de Economia desempenhou um papel fundamental. Influenciada pelos princípios marginalistas, a escola austríaca desenvolveu uma teoria econômica que enfatizava a ação humana individual e a importância da liberdade e propriedade privada. Essa abordagem destacava que os indivíduos tomam decisões com base em suas avaliações subjetivas dos custos e benefícios marginais de suas escolhas, permitindo uma compreensão mais profunda dos processos de mercado, formação de preços e alocação de recursos. Portanto, a Revolução Marginalista e a escola austríaca estavam intrinsecamente ligadas, compartilhando a mesma visão sobre a importância do indivíduo e a centralidade das escolhas econômicas em um contexto de liberdade individual. 6.3 Ação humana e subjetivismo. Um dos pilares fundamentais da escola austríaca de economia é a compreensão da ação humana como base para a análise econômica. Segundo os economistas austríacos, são os indivíduos e suas escolhas que impulsionam a dinâmica econômica, moldando o funcionamento dos mercados e a alocação de recursos. A ação humana, dentro do contexto econômico, refere-se às decisões tomadas pelos indivíduos para satisfazer suas necessidades e atingir seus objetivos. Essas ações são motivadas por uma variedade de fatores,
como preferências individuais, valores, circunstâncias pessoais e oportunidades disponíveis. O subjetivismo é outro princípio central da escola austríaca, enfatizando a subjetividade das preferências individuais na tomada de decisões econômicas. Cada indivíduo tem suas próprias avaliações subjetivas sobre o valor e a utilidade dos bens e serviços, o que influencia suas escolhas e preferências. Diferentes pessoas atribuem valores diferentes aos mesmos recursos ou bens, e essas avaliações subjetivas variam ao longo do tempo e das circunstâncias. Por exemplo, a mesma maçã pode ter um valor maior para alguém com fome do que para outra pessoa já satisfeita. Essa perspectiva subjetiva das preferências individuais leva à diversidade de escolhas e à heterogeneidade de demandas no mercado. Ao reconhecer a importância da ação humana e do subjetivismo, a escola austríaca destaca que as decisões econômicas são tomadas com base nas avaliações subjetivas dos indivíduos sobre os custos e benefícios marginais. Os indivíduos avaliam a utilidade marginal adicional que obtêm de um bem ou serviço em relação ao custo adicional associado a ele. Essas avaliações subjetivas de custos e benefícios são únicas para cada pessoa e influenciam suas escolhas econômicas. Essa abordagem enfatiza a importância de entender as ações individuais para compreender a complexidade dos mercados e da economia como um todo. A interação das preferências individuais e das ações humanas molda a oferta e a demanda, a formação de preços e a alocação de recursos. Os economistas austríacos argumentam que a coordenação espontânea dessas ações individuais, por meio do mecanismo de mercado, é mais eficiente do que qualquer planejamento centralizado. Em resumo, a escola austríaca reconhece a ação humana e a subjetividade das preferências individuais como elementos centrais na tomada de decisões econômicas. Ao entender e analisar essas dimensões, podemos obter uma visão mais abrangente e precisa dos processos econômicos, contribuindo para uma compreensão mais profunda da ciência econômica. 6.4. Praxeologia, a metodologia austríaca. Dentro da escola austríaca de economia, a praxeologia desempenha um papel fundamental como método de análise econômica. A praxeologia é uma abordagem metodológica que busca compreender as ações humanas, incluindo as econômicas, por meio da dedução lógica a partir de axiomas fundamentais. A praxeologia parte do pressuposto de que a ação humana é um fenômeno universal e inerente à natureza humana. Ela se concentra na análise da escolha humana e na busca de objetivos, levando em consideração as restrições e os meios disponíveis. A partir dessas premissas, os praxeologistas desenvolvem um arcabouço teórico baseado em raciocínio dedutivo para entender as implicações econômicas das ações humanas. Ao adotar a dedução lógica como principal ferramenta analítica, a praxeologia busca inferir conclusões a partir de premissas autoevidentes, conhecidas como axiomas. Esses axiomas são princípios básicos que não podem ser negados sem cair em contradição, como a ação humana, a escassez de recursos e a causalidade. Observação: axioma é uma premissa considerada necessariamente evidente e verdadeira. Continuando, a ênfase na dedução lógica permite que os praxeologistas desenvolvam teorias econômicas abstratas e universais, que não dependem de observação empírica, que é aquela conseguida com a observação direta da realidade. Essas teorias são consideradas a priorísticas, ou seja, independentes da experiência concreta no mundo real. Por meio do raciocínio lógico, a praxeologia busca entender as relações causais entre as ações humanas e suas implicações econômicas. No entanto, é importante destacar que a praxeologia não ignora a importância da evidência empírica. Embora o método praxeológico não se baseie em experimentos ou observações específicas, ele pode ser complementado por estudos empíricos que confirmem ou refutem as teorias desenvolvidas. A praxeologia, como metodologia, permite que os economistas austríacos analisem o comportamento humano e as interações econômicas de forma abrangente, integrando-as em um quadro teórico coerente. Esse método dedutivo oferece uma base sólida para a construção de teorias econômicas que consideram as implicações lógicas das escolhas humanas e os princípios subjacentes. No entanto, a praxeologia também tem sido objeto de debate e crítica.
Alguns questionam sua validade e alegam que ela pode ser limitada em sua aplicabilidade prática devido à natureza abstrata e a priorística de suas conclusões. Vamos a um exemplo prático. Suponha que queremos entender o comportamento dos consumidores em relação à demanda por um determinado bem, digamos, café. Utilizando a praxeologia, podemos aplicar o raciocínio dedutivo para derivar algumas conclusões. Partimos do axioma da ação humana, que afirma que os indivíduos agem propositadamente para alcançar seus objetivos. Nesse caso, os consumidores agem com a intenção de maximizar sua satisfação pessoal. Em seguida, consideramos o axioma da escassez de recursos, que reconhece que os recursos são limitados em relação às necessidades humanas. O consumo de café requer recursos, como grãos de café, água, energia e trabalho. Com base nesses axiomas, podemos inferir que os consumidores irão demandar café até o ponto em que a satisfação marginal que obtém de cada xícara adicional seja igual ao custo marginal associado a ela. Quando a satisfação marginal de consumir mais uma xícara de café diminui e o custo de obter essa xícara adicional aumenta, os consumidores reduzirão sua demanda pelo bem. A praxeologia nos permite compreender que as preferências individuais, os custos marginais e as avaliações subjetivas dos consumidores são fundamentais para determinar a demanda por café. Além disso, podemos aplicar esse raciocínio dedutivo para analisar outros aspectos, como os efeitos de mudanças nos preços, na renda ou nas preferências dos consumidores sobre a demanda por café. Em suma, a praxeologia é uma metodologia distintiva da escola austríaca de economia que busca entender as ações humanas e suas implicações econômicas por meio da dedução lógica. Esse método fornece uma estrutura sólida para a análise econômica, permitindo que os economistas austríacos desenvolvam teorias abstratas e universais que são fundamentais para compreender os princípios subjacentes da economia. 6.5 Teoria do valor e formação de preços. A visão subjetiva do valor tem implicações significativas na formação de preços. Na perspectiva austríaca, os preços não são determinados por um valor intrínseco dos produtos, mas sim pelo encontro de oferta e demanda no mercado. A oferta é influenciada pelos custos de produção, enquanto a demanda é impulsionada pelas preferências e avaliações subjetivas dos consumidores. Quando a demanda por um bem excede a oferta disponível, os preços tendem a subir, sinalizando a escassez e incentivando os produtores a aumentar a produção. Por outro lado, se a oferta excede a demanda, os preços tendem a cair, indicando a abundância do bem no mercado. A interação dinâmica entre oferta e demanda no mercado, impulsionada pelas preferências individuais, resulta na formação de preços de equilíbrio. Esses preços de equilíbrio refletem a interseção entre a oferta e a demanda, em que as quantidades desejadas pelos compradores são iguais às quantidades disponíveis pelos vendedores. A teoria subjetiva do valor também ajuda a entender a natureza dos lucros e das perdas. Os lucros surgem quando um empreendedor identifica uma oportunidade de fornecer um bem ou serviço que é valorizado pelos consumidores, com custos de produção inferiores ao valor percebido pelos compradores. Por outro lado, as perdas ocorrem quando os custos de produção excedem o valor atribuído pelos consumidores ao bem ou serviço. Em resumo, a teoria subjetiva do valor da escola austríaca enfatiza que o valor de um bem é determinado pelas preferências individuais dos consumidores. Essa visão subjetiva influencia a formação de preços, destacando que os preços são determinados pela interação de oferta e demanda no mercado. Ao compreender a importância das preferências individuais na formação de preços, podemos obter uma compreensão mais profunda dos processos econômicos e do funcionamento dos mercados. 6.6 Ciclos econômicos e teoria monetária. Na escola austríaca de economia, a compreensão dos ciclos econômicos e a análise da teoria monetária desempenham um papel fundamental na compreensão dos movimentos da economia. A visão austríaca sobre ciclos econômicos difere das teorias convencionais, enfatizando a importância das flutuações monetárias e o papel central do sistema monetário na economia. De acordo com a perspectiva austríaca, os ciclos econômicos são amplamente impulsionados por intervenções no sistema monetário. Essas intervenções podem vir na forma de expansão monetária,
taxas de juros manipuladas e políticas monetárias pouco responsáveis. A manipulação dos fatores monetários distorce os sinais de mercado e leva a desequilíbrios que eventualmente resultam em recessões e crises econômicas. A teoria monetária é um componente crucial para entender os ciclos econômicos na visão austríaca. Os austríacos destacam que o dinheiro não é neutro e que mudanças na oferta monetária afetam a economia de maneira profunda. O aumento da oferta monetária, por exemplo, leva a uma expansão do crédito e a uma distorção nas taxas de juros. Isso, por sua vez, incentiva o investimento em setores não sustentáveis e cria desequilíbrios que, eventualmente, resultam em recessões e crises. Além disso, os austríacos enfatizam a importância do sistema de preços como um mecanismo de informação fundamental na economia. A manipulação do dinheiro e das taxas de juros distorce os sinais de mercado, dificultando a coordenação entre os diferentes agentes econômicos. Isso leva a investimentos mal direcionados, bolhas especulativas e desequilíbrios na alocação de recursos. A teoria monetária austríaca também destaca a importância do papel do Banco Central e do sistema bancário na criação de ciclos econômicos. A expansão monetária e a política de crédito fácil são frequentemente impulsionadas por políticas do Banco Central, o que pode levar a um aumento do endividamento, a um mau investimento generalizado e, eventualmente, a uma crise financeira. Portanto, na perspectiva austríaca, entender os ciclos econômicos requer uma análise aprofundada da teoria monetária e do sistema monetário em vigor. A manipulação da moeda e das taxas de juros cria desequilíbrios que inevitavelmente levam a flutuações econômicas e crises. A ênfase na teoria monetária na escola austríaca ressalta a importância de um sistema monetário sólido e estável para o funcionamento saudável da economia. Em resumo, a visão austríaca sobre os ciclos econômicos destaca a importância da teoria monetária e do sistema monetário na compreensão desses ciclos. A manipulação monetária e as intervenções no sistema monetário podem levar a desequilíbrios, distorções e crises. A compreensão dos fundamentos monetários é fundamental para uma análise abrangente dos ciclos econômicos na perspectiva austríaca. 6.7 Revisão. Ao longo dessa aula, exploramos alguns dos principais aspectos da escola austríaca de economia e sua abordagem única para compreender os fenômenos econômicos. Recapitulando, discutimos a importância da ação humana e do subjetivismo na tomada de decisões econômicas, destacando como as preferências individuais moldam o comportamento econômico. Em seguida, abordamos a praxeologia como a metodologia central da escola austríaca, enfatizando sua ênfase na dedução lógica e no uso de axiomas fundamentais para a compreensão da economia. Os princípios praxeológicos estabelecem as bases para a análise econômica, permitindo uma compreensão mais profunda dos processos econômicos e das interações humanas. Também exploramos a teoria do valor subjetivo e sua influência na formação de preços. A escola austríaca destaca que os valores são subjetivos e baseados nas preferências individuais, e que os preços surgem como resultado das interações no mercado, refletindo a oferta e a demanda. Além disso, discutimos os ciclos econômicos na perspectiva austríaca e a importância da teoria monetária. A manipulação monetária e as intervenções no sistema monetário são consideradas como principais causas das flutuações econômicas, destacando a necessidade de um sistema monetário estável e sólido. Em suma, a escola austríaca de economia continua a ser relevante e influente na compreensão dos fenômenos econômicos. Sua abordagem baseada na ação humana, na praxeologia e na teoria monetária oferece uma perspectiva única e abrangente sobre a economia. A ênfase na liberdade individual, no livre mercado e na não intervenção governamental faz da escola austríaca uma voz importante na defesa de princípios econômicos fundamentais. À medida que a economia global continua a evoluir, a escola austríaca fornece um conjunto de ferramentas analíticas e uma visão crítica que são valiosas para compreender e abordar os desafios econômicos contemporâneos. A sua ênfase na lógica, no individualismo e na propriedade privada destaca a importância da liberdade econômica como um princípio essencial para o crescimento e o progresso. Portanto, a escola austríaca de economia mantém sua relevância contínua como uma abordagem valiosa e alternativa dentro do campo da economia.
Seus princípios e conceitos fundamentais continuam a inspirar estudiosos e profissionais a pensar criticamente sobre os problemas econômicos e a buscar soluções baseadas em liberdade, responsabilidade e respeito aos direitos individuais. A rica tradição intelectual da escola austríaca deixa um legado duradouro, desafiando-nos a explorar e aprofundar nossa compreensão dos complexos sistemas econômicos em constante mudança. Essas foram as principais contribuições da Escola Austríaca de Economia para o pensamento econômico. Considere sempre ler as publicações originais dos autores. Se você estiver gostando do conteúdo deste canal, por favor, considere se inscrever e clicar no botão de gostei. Até a próxima!